Fala aí, meus guris! Hoje tem coisa nova aqui no canal daquele jeito que vocês gostam. Eu dei uma olhada em alguns capítulos, li um, achei interessante e pensei, vou trazer pra galera. Só deixa aquele like pra ajudar e se inscreve, isso ajuda demais a continuar. Sem enrolação, vamos dali. Num futuro próximo, uma radiação cósmica desconhecida afeta a Terra, desencadeando uma transformação drástica. Alguns animais e plantas sofrem uma evolução rápida, transformando-se em novas espécies que os humanos passam a chamar de bestas fantasma. Em meio a essa era de mudanças, Livin, um jovem de 18 anos, trabalha como minerador de baixo nível em uma mina de bestas fantasmas de nível ouro. Ele aceitou esse trabalho para custear o tratamento de sua irmã doente, sacrificando seus sonhos pelo bem-estar dela. Enquanto caminha pela cidade, um anúncio chama sua atenção. Um programa convidou uma das domadoras de bestas fantasmas de classe S mais fortes do mundo, Miss Y, para compartilhar insights sobre a profissão. Liv escuta atentamente. Este é um mundo onde as bestas fantasma definem o poder, e ele ainda está no fundo. A maioria das bestas fantasma requer minérios elementais para evoluir, mas algumas com atributos especiais podem evoluir por meios alternativos. Durante a entrevista, o apresentador quer que explicasse esses métodos especiais de evolução. Ele esclarece que algumas bestas fantasma podem evoluir absorvendo emoções únicas, em vez de recursos tradicionais. Enquanto a discussão continua, Liv ouve em silêncio, imerso em pensamentos. Enquanto isso, na vida cotidiana, as bestas fantasmas se integraram à sociedade humana. Algumas, inclusive, substituíram os humanos em empregos, assumindo funções que antes eram exclusivas das pessoas. Aqueles que não conseguem domar as bestas fantasmas são forçados a empregos de nível mais baixo, como a mineração em zonas de bestas fantasma. Os mineradores entram em reinos secretos para extrair minérios elementais essenciais para a evolução das bestas fantasma. Embora esses minérios sejam valiosos, os salários dos mineradores permanecem extremamente baixos, mantendo-os presos em um ciclo rigoroso. Após o trabalho, Liv arma em uma barraca para comprar alguns pãezinhos de carne. Ele reflete sobre como as bestas fantasma não são apenas trabalhadores mais eficientes do que os humanos, mas também são preferidas para muitos empregos. Enquanto espera seu pedido, um vendedor de barraca familiar o nota e o cumprimenta, surpreso por ele ter chegado mais cedo do que o habitual. O Enxuang recebeu uma amostra grátis do tio Wang, que menciona uma loja temática de bestas fantasma recém-ergurada. Agradecido, o Enxuan agradece antes de sair. Ao chegar ao trabalho, alguns mineradores zombam dele, sussurrando que ele mal coleta minério, e ainda assim recebe o mesmo pagamento que eles. Reclamam de sua estatura baixa e constituição fraca. Antes que o Anshuan pudesse responder, o tio Hang intervém, repreendendo-os por zoarem com alguém mais jovem. Ele lembra que o Win está ali apenas porque precisa sustentar sua irmã doente, que se não fosse por isso, ele já teria se tornado um domador de bestas fantasma. Relutante em discutir, Wan admite que sua condição física não é das melhores, mas promete trabalhar mais arduamente desta vez. Entretanto, Tio Wang descarta suas palavras, insistindo que o verdadeiro problema está nos valentões e não nele. Antes que a situação se agravasse ainda mais, o Tio Wang muda o foco, perguntando se todos estão preparados para entrar no reino secreto. Para minerar, um supervisor chega vestido elegantemente, exalando uma presença intimidadora de AA. Sem paciência para atrasos, ele diz aos mineradores que se não tiverem mais reclamações, devem entrar no reino imediatamente. Com o estalar dos dedos, uma energia negra se agita ao seu redor, formando um portal massivo. O portal irradia um brilho ameaçador, com sua energia pulsando enquanto os mineradores se preparam para entrar. O portal gira entre uma sua energia, crepitando à medida que os mineradores entram um a um. O supervisor observa em silêncio, seu olhar penetrante seguindo cada trabalhador que adentra. Liv ajusta seu capacete, preparando-se mentalmente. Ele está determinado a coletar mais minério desta vez, não querendo dar a ninguém mais um motivo para zombar dele. Dentro do reino secreto, a atmosfera é sufocante, o chão é áspero e o ar está denso de calor e poeira. Os mineradores se reúnem perto da entrada, discutindo como dividir as tarefas do dia, mantendo suas rotinas habituais. Alguns sugerem emparelhar Liv com o tio Wong, sarcasticamente afirmando que já que o Wong cuida tanto dele, que eles deveriam trabalhar juntos.
juntos. Antes que Von pudesse protestar, o tio Wong intervém, descartando os comentários e dizendo a Ven para não se preocupar, pois eles trabalharão em outro local. Quando a mineração começa, Van se desculpa, sentindo-se culpado por atrasar o tio Wong, mas o Wong ignora e o instrui a se concentrar em trabalhar duro. Determinado, Van Xuan agarra sua picareta e põe-se a cabalhar, esforçando-se para provar que não é apenas um fardo. Após 1 hora de trabalho intenso, Liv está exausto, seu corpo doendo pelo trabalho incessante, mas ele se recusa a parar. Ele não pode se dar ao luxo de decepcionar o tio Wong ou confirmar as críticas dos outros. Cerrando os dentes, ele resiste à fadiga, determinado a coletar mais minério. De repente, um grito aterrorizado ecoou pela caverna, enviando um arrepio pela espinha de todos. O tio Wong e Van congelam, seus instintos em alerta máximo, olhando ao redor. O coração de Van dispara enquanto ele pergunta o que está acontecendo. Algo está muito errado. Um minerador em pânico correu para dentro, gritando que algo deu errado, e todos o seguem à fonte da comoção. Seus piores temores se confirmam. A besta fantasma atacou, deixando o minerador morto. A visão de sangue e os olhos vermelhos e brilhantes do monstro arrepiam todos os presentes. Perto dali, o supervisor observa em silêncio com uma aura sufocante, enquanto a besta rosna. Van e o tio Wong reagem em choque, enquanto a besta fantasma enlouquece e ataca brutalmente o minerador. Os demais entram em pânico, exigindo que o supervisor tome uma atitude, mas ele simplesmente observa com uma expressão fria. Os mineradores imploram que alguém chame por ajuda, com o medo aumentando conforme a sede de sangue da besta se intensifica. Com um sorriso distorcido, o supervisor libera sua besta fantasma, revelando suas verdadeiras intenções. A energia sinistra que o cerca se aprofunda, enquanto ele declara que nenhum deles sairá vivo. A besta fantasma do supervisor engrexe, com seus olhos carmesim brilhando com intenção assassina. Os mineradores se dispersam em terror, enquanto a besta rasga através deles, suas garras despedaçando tudo em seu caminho. Gritos ecoaram pela caverna, enquanto os trabalhadores fogem desesperadamente, mas a besta é rápida demais, deixando um rastro de destruição. Van observa horrorizado, com a mente acelerada. De repente, uma memória ressurge, uma transmissão de Kelly, uma domadora especialista, explicando que algumas bestas fantasmas do tipo sombrio se fortalecem ao se alimentarem de emoções negativas, como medo e desespero. Se essa besta for uma delas, fugir pode não ser o suficiente. Van rapidamente percebe a armadilha. Quanto mais aterrorizados eles estiverem, mais forte o lobo pesadelo se tornará. Ele grita para que todos permaneçam juntos, advertindo que o pânico apenas acelerará sua evolução. Os mineradores hesitam. Se agirem como um só, talvez tenham uma chance de se defender. O supervisor sorri, reconhecendo a inteligência de Van, mas zombando dos seus esforços, confirma que seu lobo pesadelo do tipo sombrio se alimenta de medo e desespero, ficando mais forte conforme suas vítimas sofrem. Com um sorriso sinistro, ele oferece uma escolha: morrer de terror e fortalecer sua besta, ou aceitar seu destino sem luta. O supervisor zomba, ridicularizando os mineradores por ouvirem Van, e os desafia a lutar contra seu lobo pesadelo, ousando que o parem antes que ele os despedace. Mas sua diversão distorcida não termina aí. Eles oferecem outra opção: que se voltem uns contra os outros, pois se lutarem entre si, o medo e o desespero alimentarão a evolução do lobo ainda mais rápido. Os mineradores hesitam, suas expressões se tornando sombrias à medida que a dúvida se instala. Alguns se encaram uns contra os outros, os punhos cerrados. Van rapidamente percebe que é exatamente isso que o supervisor deseja: que eles percam o controle e se destruam. Ele precisa agir rápido, antes que o pânico tome conta. Enquanto Van analisa a situação, algo chama sua atenção: uma tatuagem sinistra no braço do supervisor. Pertence à organização criminosa de bestas fantasmas, Dark Shadowlands. Esse homem não é apenas um domador renegado, ele faz parte de um sindicato subterrâneo muito perigoso. Enquanto isso, o supervisor sorri, dando-lhe 5 segundos para decidirem se lutarão uns contra os outros ou morrerão pelas mãos do lobo pesadelo do supervisor. Von grita para que os mineradores se acalmem, advertindo que o supervisor está nos manipulando e que eles não podem permitir que o medo os controle nem por um momento. Dominado pelo pânico, Van reage agressivamente, prende os dentes, com a frustração transbordando. Ele havia pedido para que permanecessem racionais, mas agora estavam jogando direto nas mãos do inimigo. Van se vira bruscamente, direcionando sua raiva àquele que iniciou tudo. Em choque, Van gofega quando Ti de repente se volta contra ele, agarrando-o forte.
forte. O desespero preenche os olhos de Wang, enquanto ele implora por sua vida, insistindo que tem uma família para cuidar. Ele exige que Van se sacrifique em seu lugar, dizendo que isso seria justo. Grita que os humanos não podem vencer contra as bestas fantasma, e que se a sobrevivência significa escolher entre eles, então Van deve morrer por eles. Vuan fecha os punhos. Isso não era mais apenas medo, era loucura. Tomado pela raiva, Vuan investe contra o minerador que o acerta fortemente com uma picareta, o fazendo cair violentamente ao chão. Sangue se espalha enquanto a dor rompe por seu corpo. Vuan jaz no chão, lutando para recuperar suas forças, ferido e ensanguentado, enquanto encara seus agressores e os amaldiçoa com fúria. Os mineradores o cercam. De repente, um deles sofre uma transformação monstruosa, seu corpo ganhando traços lupinos. Antes que Vuan possa reagir, o caos rompe. Um dos homens ataca ferozmente, mas em vez de atingir Vuan, acaba ferindo o outro minerador. O supervisor observa, deleitando-se com a tensão crescente. As emoções negativas da briga alimentam uma monstruosa besta fantasma, tornando-a ainda mais forte. O resultado é brutal. Corpos estão espalhados, e os mineradores sobreviventes lutam para recuperar o fôlego. O tio Hong entre os feridos mal consegue acreditar que ainda estão vivos. Ao avaliarem a situação, sua atenção se volta para Vuan, deitado, imóvel em uma poça de sangue. Vuan jaz no chão, mal respirando, com o corpo coberto de sangue. O tio Hong observa em silêncio. Sim, hesitando, ele chuta o corpo de Vuan Xuan, fazendo rolar em direção à beira da água. O tio Hong instrui os outros a culparem um acidente na mineração. Ninguém o questiona. Os mineradores finalizam sua história, garantindo que todos dirão a mesma coisa antes de deixarem a cena. Enquanto isso, Vuan afunda cada vez mais na água, sua consciência escapando lentamente. O desespero invade enquanto ele se pergunta se este é o fim. Uma memória surge. Sua irmã mais nova sorrindo em sua cadeira de rodas, lembrando de voltar para casa cedo. O pensamento de deixá-la sozinha o enche de pavor. Determinado, Vuan luta contra a morte, agarrando-se ao último resquício de sua vontade. Ele se recusa a morrer, não até vingar-se e descobrir quem o traiu. À medida que afunda ainda mais, uma força avassaladora desperta na escuridão. Ódio, traição e fúria se agitam ao seu redor. Uma entidade observa seu sofrimento. Ela vê potencial. Este humano quebrado pode ser útil. Uma voz sussurra através do abismo, oferecendo o poder. Um contrato é feito. Energia sombria invade o corpo de Vuan, forçando uma transformação agonizante. A água ondula, então se torna silenciosa, como se marcasse o fim de Vuan. Então uma mão irrompe da superfície. Ofegante, Vuan se arrasta até a margem, seu corpo tremendo. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora brilham com uma determinação renovada. Recuperando o fôlego, ele examina os arredores e percebe que seus agressores já partiram. Arrastando-se até a margem rochosa, ele nota uma pequena criatura lutando para se mover. Fraco, mas decidido, ele estende a mão. O pequeno ser rosado tosse, encharcado e exausto. Então, uma realização chocante atinge Vuan. Seus ferimentos desapareceram. Seu corpo, antes destroçado, agora está completamente curado. Ele encara o pequeno gato morango, perguntando se foi ele quem o salvou. Mas, pelo que sabe, essa criatura não deveria ter habilidades de cura. Antes que possa pensar mais, uma tela holográfica aparece diante dele. Confuso, ele examina o texto brilhante. Sistema de evolução de feras fantasmas ativado. Outra mensagem surge, instruindo a formar um contrato com o gato morango. Tornar-se um domador de feras fantasmas sempre foi um sonho impossível para ele, mas agora poderia ser real. Van cerra os punhos. Se ele quer vingança, deve se tornar um domador de feras fantasmas. Ele encara o gato morango, ainda incerto sobre sua presença, mas a missão do sistema é clara. Ele precisa formar um contrato. Determinado, ele estende a mão, brilhando com uma luz tênue. Já que essa criatura apareceu diante dele, não desperdiçará a oportunidade. É hora de reivindicar sua primeira fera fantasma. O gato morango se mexe, seu corpo tremendo levemente. Quando Van estende a mão para formar o contrato, a criatura de repente salta para a vida. Olhando para ele com confusão, antes que Van possa reagir, o gato morango se lança contra ele, rosnando e atacando. A criatura, antes inofensiva, assume uma postura de combate, emanando uma aura estranhamente intimidadora. Van rapidamente levanta as mãos, tentando explicar, mas antes que possa terminar, o gato morango ataca. Um golpe poderoso lança Van para longe, fazendo cair com força no chão. Atordoado, ele olha para cima, chocado. A pequena criatura agora se ergue orgulhosamente, irradiando confiança após sua vitória. Gemendo, Van encara o gato, frustrado. Ele nunca esperou que sua primeira fera fantasma fosse tão arrogante. Ele se prepara, enquanto o gato morango
morango se apronta para outro ataque. Enquanto isso, fora do portal de teletransporte, a energia se agita. Van segura o gato enquanto está envolto em um vórtice de energia vermelha. Ele permanece cauteloso. Escapar com vida não é o suficiente. Ele precisa se esconder. Vozes do lado de fora confirmam seus temores. Eles notaram a perturbação do portal. Se o descobrirem agora, pode ser o fim. Van se agacha atrás de uma cobertura, observando 2 mineradores se aproximarem do portal. Eles parecem confusos, mas acabam descartando a perturbação, assumindo que ninguém poderia ter sobrevivido. Escondido, ele ouve a conversa deles. Eles mencionam Wang Jongo, que tentou desesperadamente salvar seus camaradas, mas foi impedido. Os mineradores também falam sobre um domador de feras fantasmas desaparecido, confirmando as suspeitas de Van. Seus inimigos ainda não sabem que ele está vivo. Enquanto acendem cigarros, Van permanece imóvel. Ele percebe que já se passaram 5 horas desde o colapso da mina do abismo, e agora ninguém mais deveria ter sobrevivido. Ele range os dentes, sabendo que o desastre poderia ter sido evitado. Se o Wang Jongo não tivesse abandonado os mineradores para salvar a si mesmo, tantas vidas não teriam sido perdidas. Em meio a uma cidade devastada, fumaça e fogo enchem o ar. Seus olhos se tornam sombrios, enquanto ele jura fazer o Wang Jongo pagar por suas ações. Ao observar a destruição ao seu redor, ele desperta de seus pensamentos. A situação é caótica. As pessoas estão em pânico, assistindo algo em choque. Um transeunte corre até Van, aflito, dizendo que sua casa está pegando fogo. Outra pessoa tenta tranquilizá-lo, dizendo que os bombeiros já foram chamados. Mas então hesita. Antes de perguntar sobre Xiin, sua irmã, se ela havia escapado em segurança. A mente de Van fica em branco por um momento antes que ele dispare em direção ao prédio em chamas, gritando o nome dela. Alguém tenta detê-lo, alertando que o fogo está intenso demais. Mas ele ignora, segurando o gato morango firmemente nos braços enquanto avança para dentro da estrutura tomada pela fumaça. Van tosse em meio à densa fumaça, chamando por Xiin enquanto bate desesperadamente na porta em chamas. As chamas crepitam ao seu redor, mas ele se recusa a parar. Ele ouve atentamente seu coração acelerado e então uma voz fraca vem do interior. Xiin está ainda viva, mas está presa. Ouvindo seus fracos suspiros, a determinação de Van se fortalece. Ele a tranquiliza, prometendo tirá-la dali a qualquer custo. Van tenta desesperadamente destrancar a porta, suas mãos tremendo à medida que o calor se intensifica ao seu redor. Os gritos fracos de Xiin o levam ao desespero. Ele coloca toda a sua força na tentativa de abrir a porta, mas a fechadura não cede. A frustração a invade, seu coração batendo forte enquanto percebe que o tempo está se esgotando. Sem outra opção, ele levanta os punhos e bate com força na porta, determinado a derrubá-la à força. Movido pelo desespero, Van ergue a sua arma e golpeia a porta com toda a sua força. O impacto estilhaça a madeira e ele tropeça para frente quando a porta finalmente cede. Ele respira fundo. O calor é avassalador, mas seu foco permanece em apenas uma coisa: Xiin. Enquanto olha ao redor, seu coração acelera. Algo está errado. Os olhos de Van se arregalam ao seguir um traço de sangue. Seus punhos se empunham enquanto ele avança correndo, arrombando outra porta com um chute. O pânico domina. Ele grita o nome de sua irmã, sua voz rouca, demandando uma resposta. Determinado, ele dá outro chute contra um obstáculo, amaldiçoando a porta trancada que o separa de Xiin. Do outro lado, a fraca voz de Xiin pede para que Van a deixe para trás, mas ele se recusa a aceitar isso. Desespero toma conta dele, enquanto golpeia a porta, implorando por ajuda. Ele lembra a todos que sua irmã tem apenas 13 anos, muito jovem para morrer assim. Justo quando toda a esperança parece perdida, o gato morango reage. Um contador regressivo começa. 3, 1. Então o gato morango desperta. Seu corpo irradia energia e dispara para frente, sua taia se coteando no ar, enquanto uma aura poderosa emana ao seu redor. Soltando um grito de batalha, ele se lança contra a porta, reunindo toda a sua força em um único ataque devastador. O impacto faz o ambiente inteiro tremer. A porta trancada se estilhaça sob a força do golpe. Com um estrondo, a entrada se abre, revelando-se no interior. As chamas rugem ao seu redor, seu brilho refletindo nos olhos aterrorizados dela. Van corre para a frente, um alívio inundando seu rosto ao ver sua irmã. Mas o perigo ainda não acabou. O gato morango solta um miado confiante, enquanto Van examina o quarto em chamas. Seu olhar se fixa na cadeira de rodas de si, cercada pelo fogo no campo de caça. Enquanto isso, no campo de caça, as pessoas discutem animadamente sobre suas recentes capturas. Um se gaba de ter pego uma raposa flamejante, enquanto o outro se orgulha de ter conseguido um cão de neve gelado. Perto dali, Wing Swan senta-se em silêncio, observando a empolgação ao seu redor. 2 jovens conversam sobre tentar a sorte e encontrar uma fera do tipo vento, mas aperta os punhos. Sua determinação é inabalável. Ele precisa encontrar uma fera poderosa e se tornar um verdadeiro domador de feras. A segurança de sua irmã depende disso. 12 horas antes, a irmã mais nova de Ivan, angustiada, segura o
gato morango, que parece igualmente frustrado. Preocupada, ela sugere chamar a polícia, segurando o gato morango com força, ainda abalado. Mas Van recusa. Relatar isso não ajudará. Seu verdadeiro inimigo não é apenas um encrenqueiro qualquer, mas um domador de feras que não vai parar até vê-lo morto. Se descobrirem que ele ainda está vivo, virão atrás dele novamente. Cerrando os punhos, ele promete à irmã que nunca mais a deixará enfrentar o perigo sozinha. De volta ao campo de caça, um grupo de espectadores ridicularizam Van. Eles não acreditam que ele desperdiçou um espaço de contrato com um gato morango, chamando de idiota. Com apenas 2 espaços disponíveis para domadores iniciantes, escolher uma criatura tão fraca parece um absurdo. Enquanto isso, Van percebe que as esferas invocadas ao seu redor parecem anormalmente fracas. Ele examina um touro de chifre flamejante, mas seus atributos são surpreendentemente baixos. Ele continua observando outras feras. O cão de neve gelado, embora de baixo nível, tem atributos decentes e forças bem definidas. Outra garota segura feliz seu mascote, um coelho fofo, que também tem atributos sólidos e uma habilidade especial de redução de dano. Mas quando Van olha para o gato morango, algo não bate certo. Ele começa a duvidar. Poderia o problema ser com o próprio gato morango? Então, ele verifica seus atributos e o resultado choca. Diferente dos outros, o gato morango não tem atributos elementares. Seus status parecem fracos, mas suas habilidades especiais são extraordinárias. Velocidade de movimento aprimorada, velocidade de ataque aumentada, aumento no dano causado. Cada uma dessas habilidades está muito além do que uma fera iniciante deveria ter. De repente, um garoto corre para fora, gritando em terror. Atrás dele, uma nuvem de poeira se ergue. Os espectadores ficam estupefatos. Esta área é destinada a bestas de nível baixo, então como uma besta de estágio 2 poderia aparecer aqui? Alguns espectadores rapidamente percebem que se conseguissem capturar essa besta de alto nível, teria uma vantagem enorme como domadores iniciantes. Alguém questiona o garoto, perguntando se ele viu que tipo de besta era. Ofegante, ele admite que só conseguiu vislumbrar um borrão. Ela se movia muito rápido, mas com base na velocidade, ele supõe que era um gato relâmpago, uma besta de estágio 2. Ao ouvir isso, a empolgação se espalha pela multidão. Uma besta poderosa como essa é uma oportunidade que ninguém quer perder. O grupo investe ansioso para reivindicá-la para si. Van observa a confusão de longe, desinteressado em se juntar à caótica caçada pelo gato relâmpago, mas logo muda de ideia. Levantando-se, ele chama o gato morango, pronto para partir em sua própria caçada por uma besta. Contudo, o gato morango está mais interessado em seu lanche. Ele encara Van com uma expressão confusa antes de soltar um miado desanimado. Irritado, Van observa seu suposto parceiro continuar mastigando, ignorando-o completamente. Em frustração, ele agarra o gato morango, erguendo-o e grita: "Pare de comer, é hora de trabalhar." Mas o gato morango não aceita. Ele mia e protesta, remexendo suas perninhas curtas em desafio. Momentos depois, ele se solta e dispara para longe. Van grita atrás dele, dizendo para não correr por aí, mas já é tarde demais. O gato morango aventurou-se profundamente em uma área perigosa. Logo depois, Van chega a um desfiladeiro rochoso. Embora este lugar seja destinado a bestas de nível baixo, continua sendo uma zona mística perigosa. E ali o gato morango pula por todo lugar, como se fosse o dono do local. Enquanto Van segue o gato morango, uma luz tênue o envolve. Finos fios roxos flutuam no ar. Ele hesita. O que é isso? Antes que possa reagir, os fios se apertam e uma terrível realização o atinge. Uma aranha de doces aparece das sombras, erguendo-se imponente sobre ele. Van tem tempo de desviar antes que o monstro se lance. Ele tropeça para trás, lutando para escapar enquanto uma imensa teia de aranha o prende. Van avalia rapidamente a situação da aranha de doces. Normalmente uma criatura gentil, mas agora em fúria total. Algo a deve ter provocado. Mas o que? Ao refletir, percebe que talvez ele tenha acidentalmente ativado algo ao chegar. Virando-se, encontra o gato morango parado ali, parecendo excessivamente satisfeito consigo mesmo. Não demora muito para Van juntar as peças. O gato morango é a razão pela qual a aranha de doces ficou enlouquecida. A frustração aumenta enquanto ele processa a situação ridícula. Enquanto isso, o gato morango age completamente inocente. A aranha de doces investe contra Van, com suas presas afiadas prontas para atacar. Mas antes que ele possa reagir, o gato morango de repente dispara para frente. Van entra em pânico. Como uma criatura de nível baixo como o gato morango poderia enfrentar uma aranha de doces de nível superior? Ele está completamente fora de sua liga. A aranha não hesita. Com seu poderoso ataque, dispara uma explosão mortal de teia diretamente contra o gato morango. A investida imprudente do gato morango termina em desastre. Ele fica completamente envolvido na seda da aranha de doces, pendurado, impotente no ar, enquanto Van observa incrédulo. Nesse momento, ele finalmente entende por que nenhum domador de bestas jamais escolhe o gato morango. Antes que a aranha de doces possa finalizar sua presa, uma mão misteriosa agarra de repente. Sem tempo para pensar, Van pega o gato morango
morango e foge, mal conseguindo desviar de outro ataque. Poeira e teias voam enquanto a aranha de doces enfurecidas perseguem Vuan por sua vida. Mas a aranha, implacável, se aproxima rapidamente. Ela dispara um poderoso jato de veneno mirando diretamente em Vuan. Sem outra opção, Vuan faz uma esquiva no segundo Sally, saltando pelo ar bem a tempo. Ele evita o ataque por um tris, mas algo chama sua atenção no meio do ar. O gato morango ainda está completamente envolvido em teia. Quando Vuan pensa que escaparam, um ataque repentino vem por trás. Uma poderosa lâmina de energia corta o ar indo direto para eles. Pegos de surpresa, Vuan e o gato morango são lançados, despencando de um penhasco enquanto caem. Enquanto caem, a aranha de doces observa de cima, aparentemente satisfeita por seus inimigos não serem mais uma ameaça. Mas antes que Vuan e o gato morango atinjam o solo, uma imensa explosão de energia azul irrompe de baixo. Assim que a aranha observa sua presa cair, uma força gelada a atinge por trás. A aranha grita de choque enquanto o gelo se espalha rapidamente por seu corpo, congelando-a completamente em instantes. Um garoto dá um passo à frente, observando silenciosamente a besta congelada com uma expressão indecifrável. Ele encara a aranha agora indefesa enquanto ela se choca contra o solo coberto de grama. Ele geme, mal consciente, com a visão turva, enquanto lentamente recupera a consciência segurando a cabeça. Vuan, ainda sentindo dores e aliviado por estar vivo a despeito do impacto, tenta se recompor quando um barulho repentino chama sua atenção. Ele se vira confuso e encontra o gato morango. Van rapidamente pega o gato morango pedindo desculpas pelo que aconteceu antes. Ele o examina, mas a criatura permanece em silêncio repousando em seus braços. Ao olhar ao redor, Vuan percebe que eles caíram no fundo de um vale na floresta ocidental. Enquanto o sol começa a se pôr, gritos distantes de pássaros ecoam pelo céu. De repente, o gato morango salta dos braços de Vuan, investindo agressivamente contra uma criatura com um poderoso tapa que faz o animal ser arremessado para o lado, soltando um grito de choque. Vuan observa a criatura derrotada, reconhecendo-a como pertencente a uma espécie normalmente gentil. Contudo, algo está errado, porque todas as bestas que ele encontrou hoje se mostraram tão agressivas. Enquanto o gato morango se mantém ereto, confiante e orgulhoso de suas ações, Van pergunta se a criatura é naturalmente hostil, mas ao ver sua atitude presunçosa, ele não pode deixar de se sentir tonto. De repente, ele nota algo estranho na besta batida. Ao se aproximar, a condição dela piora e uma interface virtual aparece, diagnosticando-a como estando em um estado de fúria anormal. A expressão de Van se endurece. Se não são apenas as criaturas que estão agindo de forma estranha, então algo nesse vale é antinatural. Percebendo que o vale é inseguro, Van decide que precisam sair antes que algo aconteça também com o gato morango. Determinado, ele o chama, apontando para uma possível saída. Contudo, em vez de cooperar, o gato morango simplesmente se vira, com uma expressão desinteressada. A paciência de Van se esgota. Será que essa criatura sempre foi tão teimosa? Enquanto ele tenta razoar com ela, o gato morango de repente dispara na direção oposta. Frustrado, Van grita atrás dele, alertando para os perigos ao redor, mas a criatura não dá ouvidos e corre cada vez mais para o interior do vale. De repente, Voa avista algo incomum entre as árvores, uma casa de madeira situada bem no interior do vale. Surpreso, ele para e fixa o olhar na estrutura. Um moinho de vento gira suavemente em seu telhado, e o brilho quente do pôr do sol reflete em suas paredes. Chocado, ele se pergunta como um edifício feito pelo homem pode existir em um lugar tão remoto e perigoso. Voltando-se para o gato morango, Voan se questiona se a criatura o levou até ali de propósito. O gato morango simplesmente mia em resposta. Ao se aproximar da casa, o moinho de vento sinistro rende acima, girando lentamente. Voan hesita, sentindo algo incomum no ar. Uma névoa vermelha flutua ao seu redor, perturbando ainda mais. Antes que possa processar a sensação, uma distorção repentina altera seu entorno. A casa pisca e símbolos sombrios surgem em todas as suas paredes. Em seguida, um ruído aterrorizante ecoa do interior da casa, profundo, distorcido e antinatural, fazendo seu coração disparar enquanto ele instintivamente toma um gasto. O gato morango se volta para miando, como se o instruísse a entrar na casa. Após uma breve pausa, Voan suspira e pega um galho resistente do chão por precaução. Com passos cautelosos, ele segue o gato morango para dentro. No instante em que a porta se abre, uma atmosfera densa e sinistra invade o ambiente. Voan cobre o nariz, fazendo uma careta. Algo naquele lugar definitivamente não era normal. Ele avança com cautela pelo cômodo pouco iluminado, seu pulso acelerando. Um brilho perturbador revela fileiras de gaiolas de metal, com barras enferrujadas e manchadas. Sua respiração se prende
ao perceber que aquele local não estava apenas abandonado, ele foi utilizado para algo sinistro. Um fraco gemido ecoa de uma das gaiolas. Voltando-se na direção do som, voa à vista uma criatura trêmula e encolhida dentro dela. Seus olhos se arregalam de choque. É um Artecium, mas seu corpo está coberto de feridas. Voan se volta para o gato morango e pergunta se ele pode quebrar a trava da gaiola. Sem hesitar, a criatura salta, batendo sua pata contra o metal com uma força surpreendente, fazendo a trava se estilhaçar instantaneamente, espalhando fragmentos por toda parte. Sem perder tempo, Voan se ajoelha ao lado do Artecium, cuidadosamente colocando uma mão sobre seu corpo debilitado, e pergunta, com voz cheia de preocupação, se está tudo bem. A criatura geme fracamente, mal conseguindo se mover. Logo, um visor aparece listando o status do Artecium, gravemente ferido, desnutrido e à beira do colapso. A expressão de Voan se endurece. Quem poderia ter feito algo tão cruel? Ele retira um pequeno frasco de poção de cura de qualidade inferior. Não é muito, mas é melhor do que nada. Esperando que ajude, Voan abre cuidadosamente o frasco. O Artecium, seu corpo tremendo de medo, e Voan rapidamente tranquiliza falando suavemente para acalmá-lo. Lentamente, ele inclina a poção em direção à boca da criatura, encorajando-o a beber. Um brilho tênue envolve o Artecium enquanto a poção faz efeito. Sua respiração ofegante se estabiliza um pouco, embora ele continue fraco. Ao olhar ao redor, Voan percebe que não se trata apenas de uma única criatura. Todas as bestas daquele local foram horrivelmente maltratadas. A expressão de Voan se escurece, enquanto pensamentos perturbadores passam por sua mente. Antes que ele possa refletir mais, o Artecium se agita com esforço, empurrando-se para cima e se levantando trêmulo. A criatura late urgentemente, puxando suas vestes antes de disparar em direção à porta. Ela quer mostrar algo a Voan, escondida na grama. Uma esquadrilha de madeira está ligeiramente aberta. Voan segue o Artecium até a esquadrilha, que parece conduzir ao subsolo. Ao levantá-la, um odor fétido sobe de debaixo, um cheiro ainda pior do que o havia dentro da casa. Sem dúvida, aquele local estava sendo utilizado como um laboratório secreto. Apertando sua lanterna, Voan se acautelosa as escadas, com o gato morango liderando o caminho. A câmara subterrânea é vasta, com paredes revestidas de marcas estranhas e máquinas antigas. Ele olha ao redor perplexo quando o gato morango avança. Da escuridão, uma presença arrepiante emerge. Olhos vermelhos brilhantes perfuram as sombras, fixando seu olhar sobre eles. Antes que Voan possa reagir, uma besta investe com mandíbulas enormes, repletas de dentes afiados como navalhas. Agindo por instinto, Voan mergulha à frente, agarrando o gato morango e protegendo-o a tempo. Ofegante, ele lança um olhar para trás para a besta, da qual escorre baba por seus dentes serrilhados enquanto ela se impõe sobre eles. Um Bloodfang Hunt, um predador feroz conhecido por seus ataques implacáveis. Este é o fim do vídeo. Se vocês quiserem ver a próxima parte, não se esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo.